chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia para quem está acompanhando a gente. E hoje a gente vai falar sobre várias atividades que estão sendo programadas este ano em homenagem ao centenário de nascimento do jornalista, advogado, dramaturgo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luiz Inácio Maranhão Filho. Nascido no dia 25 de janeiro de 1921, Luiz Maranhão era militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. No dia 3 de abril de 1974, ele foi preso numa praça em São Paulo, algemado e conduzido por agentes policiais. A ditadura militar negou a prisão, mas documentos comprovam a detenção. Portanto, ele é um desaparecido político. E a gente vai falar sobre essas homenagens a Luiz Maranhão com Roberto Monte, ele que é militante de direitos humanos desde 1980, é um dos fundadores da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e é o presidente da Comissão dos 100 anos de Luiz Inácio Maranhão Filho. Olá, Roberto, bom dia, prazer falar com você. Você está aí no Rio Grande do Norte? Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Muito bem. Você fala de que cidade nesse momento, Roberto? Eu moro em Natal, aqui é a capital do Rio Grande do Norte. Muito bom. Roberto, vamos falar aqui ainda um pouco mais sobre a biografia de Luiz Maranhão, né? Como jornalista, ele colaborou para diversos jornais, como militante comunista, ele já sofria torturas em 1952 pela Aeronáutica, no Rio Grande do Norte, e essa história está até no livro A História Militar do Brasil, de Nelson Werneck Sodré. Eu queria que você relembrasse um pouco essa passagem, né, do Luiz Maranhão em Parnamirim. Tem até um livro, né, que eu gostaria também que você falasse sobre esse tema, ó, que é o livro Campo de Concentração no Rio Grande do Norte, Torturas na Base Aérea de Natal, 1952-1953. Veja só, Marilu, esse livro, de qualquer maneira, é quase que uma segunda edição, porque em 1953... as pessoas, 36 pessoas foram barbaramente torturadas aqui em Natal. O pano de fundo, né? A questão da Guerra Fria e a questão do petróleo é nosso. Quer dizer, a quantidade de gente que morreu e foi torturada para essa canalha hoje vender, entregar de mão beijada essa questão do petróleo, né? Então, Luiz Maranhão ele foi preso em Recife e muita gente foi barbaramente torturada aqui na base aérea. A base aérea aqui de Natal, a gente chama base aérea de Natal, mas fica no município de Parnamirim. O que acontece é o seguinte, eu trabalho muito essa questão de direitos humanos, principalmente essa questão do direito à memória e verdade, e eu praticamente li tudo que saiu dessa época, Brasil Nunca Mais, todo esse material que saiu nessa época da Comissão da Verdade. Então, o que aconteceu em Natal em 52 e 1953 foi assim muito mais barra pesada do que aconteceu em 64. Vou dar para você um exemplo. Todos aqueles que foram torturados e aqueles que torturaram em 52, 53 continuaram a tortura após 1964. Para você ter uma ideia, se você pegar direitinho o Brasil Nunca Mais, bote lá o nome Bravo Câmara, que era um tenente da aeronáutica, que era um dos torturadores barra pesada aqui em 52, 53. Quer dizer, ele tortura em 52, 53, logo depois do golpe militar faz aquele curso de tortura no canal do Panamá e continua barbarizando nesse meio tempo todo. Então, quer dizer, aqui em Natal fala-se muito da questão das torturas dessa época, né? Mas nunca saiu documentos, né? Então, em 53, o próprio partido acaba fazendo duas cartas. Uma primeira carta, que é assinada pelo doutor Vulpiano Cavalcante, que é um dos comunistas históricos aqui de Natal, juntamente com Luiz, que ele faz um relato dos civis que foram torturados na base aérea. E nessa mesma época eles fazem uma segunda carta que faz o relato dos militares que foram torturados. Na época chega a ser até interessante que a carta é endereçada a um tal de um general Carnaúba, que era de uma Liga de Direitos do Homem. Então, quer dizer, esse material
é praticamente inédito, né? Então, nós estamos publicando esse material porque aqui no Rio Grande do Norte fala-se muito dessas torturas em 52, 53, mas todo mundo fala muito, mas nunca teve um documento, né? Então, a gente juntou esse material, quer dizer, na verdade, o material da base aérea é um material que faz parte de um rol de outros materiais e outras atividades que a nossa comissão está fazendo em relação a Luiz Maranhão. Mas a gravidade do que aconteceu em 52, 53, como você bem salientou, no próprio livro de Nelson Werneck já mostra, quer dizer, todo mundo sabe que quando houve o golpe, né, que deram, estavam tentando dar em Vargas, e o suicídio, aquele negócio todinho, nós tivemos a chamada República do Galeão. Então, aqui em Natal, um ano antes, nós já tínhamos algo similar, para você ter noção da gravidade da coisa. Em 53, fizeram o enterro simbólico do então vice-presidente da República, que era o norte rio-grandense, João Café Filho. Então, quer dizer, o vice era o vice-presidente da República, esse povo fez o enterro simbólico do vice-presidente. Isso no período dito, já dentro da questão da redemocratização. Então, quando você começa a fazer o desdobramento das informações contidas nesse material, então, você começa a ver as doideiras que rolam nisso tudo. Tipo assim, tem um caso muito famoso da pessoa que comandava a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Essa pessoa foi metralhada, o comandante era um legalista, e foi metralhado por um desses cabras que deram o golpe, que estava aqui em Natal. Então, o que acontece é o seguinte, é a impunidade mais pura que existe. Para você ter uma ideia, ver esse povo torturou a seu bel prazer, e logo depois a Câmara Municipal de Natal deu o título de cidadão natalense. Então, quer dizer, eu acho que esse livro vai ser muito interessante, porque talvez seja legal colocar, Marilu, que a nossa comissão é uma comissão, digamos, a governadora Fátima, a nosso pedido, a Fundação José Augusto, que funciona mais ou menos como uma secretaria de cultura, ela montou essa nossa comissão. Agora, a comissão, ela não tem nada de chapa branca. Quer dizer, muitos militantes, inclusive pessoas das antigas. Nós temos membros na nossa comissão de 94 anos, 87. Eu que sou o boy. O seu caçula. Mas o interessante disso é que a gente tentou fazer uma comissão que tivesse uma simbologia, né? Tipo assim, nós temos a presença de Roberto Furtado. Roberto Furtado foi o advogado de presos políticos mais notório aqui do Rio Grande do Norte. Era o advogado de Djalma Maranhão, irmão de Luiz, né? Nós temos a presença, digamos, do último secretário-geral do Partido Comunista, que é o companheiro Hermano Paiva. Então, a gente tem, assim, várias pessoas que trabalharam ativamente nos anos 60, né? Nós temos pessoas dos movimentos populares, tipo assim, Aldemir Lemos, que é o fundador do PT e da CUT, faz parte da nossa comissão, e não faz só parte da nossa comissão. Trabalha conosco essa questão do levantamento de memória histórica há muitos anos. Então, tendo essa comissão, agora tem uma fórmula legal. A nossa tropa de choque é a tropa de choque que faz o Lula livre. Então, a gente tem esse pessoal que é o pessoal simbólico, mas tem a tropa de choque. Não sei se você ouviu falar que quando o Lula sai da prisão e vai para Recife, no meio daquilo tudo tinha um boneco gigante de Lula ali. Esse boneco é nosso. Esse boneco, nós rodamos o estado do Rio Grande do Norte inteiro com esse nosso boneco, e o melhor de tudo é que esse boneco a gente conseguiu vendendo caneca, fazendo
tudo de tipo de coisa que você imagina. Mas o importante é que com essa comissão, os 100 anos de Luiz Maranhão e todo esse tipo de coisa, o nosso intuito, e a gente está trabalhando isso com o governo, com a professora Fátima, é que a gente não está querendo ficar falando para quem a gente sempre fala. Na verdade, a gente está querendo chegar em escolas. Nosso grande intuito é chegar em escolas, chegar em professores, e a primeira jogada que a gente está trabalhando, um concurso de alunos de 2º grau para saber quem foi Luiz Inácio Maranhão Filho. Então, Luiz Maranhão começa a ser torturado nos anos 50 e acaba como uma das vítimas da Casa de Petrópolis, né? Na Casa de Petrópolis, no qual só escapou a companheira Inês Etienne Romeu, Luiz Maranhão e um outro norte-riograndense chamado Irã Pereira, que eram, quer dizer, nos anos 70, logo após a questão da luta armada, aconteceu a chamada Operação Radar, que era exatamente para exterminar o Comitê Central do Partido Comunista. E Luiz Maranhão era isso. Então, Luiz morreu nesse contexto, então a gente está agora, a partir de agora, querendo trabalhar nas escolas e no estado do Rio Grande do Norte, saber o seguinte, o que aconteceu naquele momento, quem era Luiz Inácio Maranhão Filho, e a partir de agora a gente vai fazer essa jogada entre a cultura e a educação, chegar às escolas, ter um site, quer dizer, e republicar muita coisa que foi feita. Existem 2 livros muito interessantes sobre Luiz Maranhão. O primeiro é da professora Maria da Conceição Góes, que era da UFRJ, mas norte-riograndense, que acabou exilada para a banda do Rio de Janeiro, e da companheira Eloneide Studart. Então, nós já conseguimos a autorização das 2 famílias. Então, a gente vai fazer o seguinte, temos autorização, inclusive no dia do lançamento, Fátima estava muito animada e disse assim, vamos publicar isso. A gente partiu para cima, ela não vai ter mais o que dizer, vai ter que publicar, né? E o que a gente está... Convidamos, inclusive, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, para estar com você hoje, mas não foi possível, e ao que parece ela vem amanhã e a gente pode cobrá-la também sobre essa interação, principalmente com as escolas, né, com o centro de cultura, né? E aqui também tem um negócio, Marilu, que chama-se Casas de Cultura. Isso. Quer dizer, nas principais cidades, nós temos as chamadas Casas de Cultura, então a gente pensa juntar tudo isso numa grande rede para chegar nas escolas, nos professores, né? E, de qualquer maneira, distribuir esse material. Tanto que a gente fez questão de, quando pedimos a autorização das famílias relacionadas a esses 2 livros, né, já publicados, que esse livro não seria vendido. Esse livro vai ser distribuído, evidentemente que a gente vai fazer uma versãozinha em e-book, né? Mas então a ideia é um pouco isso, a gente está praticamente saindo de um trabalho de arqueologia, mas também transformar esse trabalho numa atividade de educação, né? Numa atividade de direitos humanos, mas o Brasil está tão esculhambado que tudo tem que ser feito ao mesmo tempo, né? E eu acho que é um pouco isso, trabalhar a questão da memória histórica como uma questão de identidade para nós reunirmos novamente a tropa, né? A gente tem que retomar a questão não só da redemocratização, como também a questão do processo civilizatório. Exato. Roberto, você também tocou nessa questão da gente fazer justiça, né? Precisamos fazer justiça. Uma questão que ficou impune lá em 1952, depois 1964, e a gente vem vendo, acompanhando essa impunidade, o que acontece até hoje no Brasil, onde muitos militares, enfim, não foram punidos devidamente, e a gente está vendo todo esse retrocesso. Em 1964, Luiz Maranhão, com golpe militar, também foi preso, foi torturado, inclusive com o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, né? Então, são essas 2 passagens também, né, que a gente está relembrando, e é muito importante relembrar as torturas. Eu fiquei impressionada com os relatos que você me enviou, Roberto, para estudar, para te entrevistar, e
bárbaro, torturas bárbaras, onde um militar pregou, né, colocou um prego na cabeça, né, de um militante e bateu o prego na cabeça dele. Pessoas que enlouqueceram, Maria, pessoas enlouqueceram. Claro, 10 horas para urinar e para evacuar, quer dizer, ficavam lá trancados 10 horas sem poder fazer. Quer dizer, e outros relatos que você deve saber muito melhor do que eu, né, Roberto? É impressionante isso. Não, e o mais impressionante, Marilu, veja só, talvez a grande novidade nisso tudo, então, quer dizer, eu acho que isso que a gente está fazendo, se fosse negócio de 8 anos atrás, seria uma coisa quase que corriqueira, né? Que eu acho que com todo aquele clima que aconteceu desde a época da Comissão Nacional da Verdade, então muita coisa começou. O que acontece é o seguinte, o retrocesso é tão grande, quer dizer, a gente está pelo menos tendo a condição de fazer um encaminhamento que anteriormente seria uma coisa quase que normal e corriqueira. Estou falando dentro desse processo da memória histórica, da memória política. Eu acho o seguinte, no momento que nós temos uma governadora que não é dessa linha truculenta, né, eu acho que até essas coisas que seriam quase que o encaminhamento normal, torna-se uma coisa quase que ousada, né? Quer dizer, enquanto todo mundo está, sei lá, você é só um horror, né? Horror, só lembra aquele filme, né? Quer dizer, você só pega história barra pesada. Então, de qualquer maneira, nós estamos tendo aqui a possibilidade, né? Ou mesmo a ousadia de tentar falar de um homem de bem, porque realmente Luiz Maranhão, quem fala sobre esse cabra, todo mundo fala bem. Era um grande humanista, né? E vale salientar que Luiz Maranhão, além dele não ser da linha armada, ele era a pessoa que fazia os contatos do Comitê Central do Partido Comunista com a Igreja. Inclusive, tem um livro que saiu em 1967, que está retomando agora, que é pela editora, se não me engano, Encontro. É uma editora católica que Luiz Maranhão organizou e que, versando sobre encíclicas do Papa João XXIII, com o detalhe, sabe quem era o prefácio? Sim. Alceu do Amoroso Lima, para ver o tipo de contato que rolava. Então, eu acho que a gente está assim, numa oportunidade muito legal de pegar uma figura como Luiz Maranhão, quer dizer, isso aí é o selo, a gente fez o selo nos Correios, tanto que eu fiz logo no mês de novembro, porque eu disse, rapaz, se essa galera entender o que é, vão acabar tirando, né? Então, simbolicamente, nós fizemos o selo. Nós temos também um DVD, que é esse. A gente tem o Centro de Direitos Humanos, Marilu, a gente trabalha há muitos anos sobre isso. Quer dizer, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, ele nasceu enquanto Comissão de Justiça e Paz em 78. No ano de 84, nós viramos ONG. E o nome já tem isso, ó, Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Então, nós fizemos cerca de 15 DVDs como esse. Porque, na verdade, o nosso projeto, para dizer rapidamente, a gente trabalha um período que vai dos anos de 1935, porque em 1935 o negócio pegou fogo aqui, né? Nós fomos durante 86 horas, né? O primeiro local das Américas, né, que entrou no esquema de uma insurreição, né? Então, nisso tudo, nós fizemos a gente trabalha o quê? Praticamente 1.500 pessoas. Quer dizer, para você ter uma ideia, Natal tinha 30 mil pessoas. 1.039 pessoas foram indiciadas em 35. Quer dizer, uma em cada 30, 20 pessoas foi indiciada. Então, nos anos 50, nós tivemos 30 pessoas. A partir de 64, em cima de papel, né, de documentos, nós temos 500 pessoas. Mas eu tenho certeza, se a gente chegar lá, no dia que acaba essa loucura que está aí, com essas Damares da vida, quando você for olhar esses 500 que a gente tem
assim, no papel, ou pelo menos com um esquema oral, isso vai para milhares de pessoas. Então, nós trabalhamos em 1.500 pessoas. Luiz Maranhão é uma dessas 1.500 pessoas que expressa toda essa questão da resistência popular aqui no Rio Grande do Norte desde os anos de 1935. Roberto, a esposa dele, que é Odete Maranhão, lutou muito, né, para descobrir o que aconteceu, né, com Luiz Maranhão, quais as informações também que estavam em torno, né, da morte dele, enfim, do desaparecimento, aliás. As circunstâncias da morte, a gente vê algumas versões, eu queria que você falasse delas. Veja só, na verdade, existiu o Marival, né? Existia um sargento de nome Marival, lá do Espírito Santo, que a primeira versão dizia que na Casa da Morte de Petrópolis, e isso a Loneide Studart faz, além do livro, ela tem três romances que falam sobre a questão de Luiz Maranhão. Então, o Marival fala o seguinte, que tinha sido dado muito sal. Então, você pode imaginar o suplício desse povo. E depois ele foi esquartejado e jogado em rios. Com o aparecimento desse delegado aí, Cláudio Guerra, esse que fez o livro aí, Barra Pesada, apareceu uma nova versão, que foi morto, continua sendo morto na Casa da Morte, mas ele foi levado, desmembrado, para a usina Cambaíba, no estado do Rio. E esse pessoal foi incinerado, quer dizer, não existe, além de, um termo assim meio quase que, é muito ruim falar esse tipo de coisa, mas além de desaparecido, evaporado. Quer dizer, você pegar os restos mortais de alguém que você supliciou e depois bota em uma usina de cana-de-açúcar, você é a prática nazista, né, do campo de concentração. Então, o que se tem sobre a questão de Luiz Maranhão, e a gente está levantando todo esse material, Marilu, que a gente está montando um grande portal, porque para fazer-se a conexão entre as escolas, né, e a história de Luiz, nós temos que fazer um grande portal com o levantamento de tudo que tiver sobre ele. Então, os livros, né, existe inclusive a questão de, em Petrópolis, aconteceu uma comissão da verdade. Então, a gente está levantando esse tipo de material. No estado do Rio, também aconteceu uma comissão da verdade. Então, nós estamos, nesse momento, depois de nós fazermos o arcabouço político, né, disso tudo, quase que num trabalho de arqueologia. Porque quem conhece e vivenciou um pouco a questão dos anos 60, sabe que até ter informação era coisa perigosa. Quer dizer, você ter dados, você ter informação, não era algo que você tinha que ter em mãos. Mas nós estamos exatamente nesse levantamento de material sobre Luiz Maranhão. E eu tenho umas coisas bem interessantes. Há uns 15 anos atrás, nós procuramos Dona Odete. Dona Odete, realmente, a história de amor deles é uma lindeza. Quer dizer, eu sou de Natal, meu povo é todo de Natal, e lembro muito da minha avó, quando falava como eram os encontros e as despedidas de Luiz com Odete. Porque era sempre aquela coisa que você não poderia ver novamente, né? E tem um detalhe que Dona Odete Roselli, ela é uma figura da classe média alta, né? Dona Odete era aquela mulher que nos anos 40, 50, era formada, né? Então ela, digamos, era uma pessoa que... Eram poucas as mulheres que tinham uma forma... Ela era dentista. Roberto, desculpa te interromper, é que nós estamos já passando do horário e o próximo entrevistado tem um compromisso e ele tem que entrar exatamente agora no ar, infelizmente, com dor no coração, ó, dilacerado. Eu vou ter que encerrar a entrevista por conta em respeito ao nosso próximo convidado. Sim, aqui também, eu também me empolguei. Mas a gente volta a se falar, a gente volta a se falar sobre Luiz Maranhão. Então só para concluir, muito obrigado. Quer dizer, nós temos também o interesse de levar essa discussão. Tipo, eu estou conversando com o Politi, com Renato Simões e tal, para a gente fazer uma homenagem não só em São Paulo,
no Rio e em Recife. E na sequência, Marilu, a gente fica conversando, porque essa figura é uma figura muito interessante. Muito obrigado pelo Obrigada, querido. Muito obrigada. A gente falou aqui com o Roberto Monte, militante de direitos humanos, e ele que é o presidente da comissão dos 100 anos de Luiz Inácio Maranhão Filho. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.